cardápio, menu e produtos de vitrine. Essas ferramentas, elas ajudam a compor um daqueles 3 pilares que eu já comentei aqui no canal, que é o pilar de gestão financeira, e que são fundamentais para qualquer tipo de cozinha, seja ela tanto industrial ou cozinhas comerciais, que aí entra nesse contexto aí, restaurantes de sistemas por quilo, sistemas buffet livre, que pode compor lá o sistema de chapa, né? Que te oferece carnes, além daquelas que já estão lá no buffet, além daqueles sistemas de restaurante como churrascarias, que tem um sistema de rodízio, que também tem o buffet, comidas à la carte, que aí compõe mais os restaurantes estilos bistrô. Nós temos também marmitarias, que atendem empresas, ou então lanchonete, hamburgueria, esfirraria, restaurantes de comida japonesa, pizzarias, panificadoras com confeitaria, enfim, é uma variedade de empresas aí nesse segmento. Meu nome é Graziele Varasquim, eu sou nutricionista, especialista em cozinhas industriais e comerciais. E hoje eu quero falar para você um pouquinho aí sobre essa ferramenta chamada cardápio. Sim, é fundamental você ter essa ferramenta aí planejada e também executável na sua cozinha. Independente das 3 ferramentas possuírem nomes diferentes, elas têm os mesmos objetivos e também precisa se atentar nos pontos para a sua elaboração. E eu vou citar alguns pontos que eu acho fundamental ficar atento na hora de planejar esse cardápio para você realmente poder executar ele. Um dos pontos você precisa sim planejar para que se torne realmente executável. Então, assim, não adianta querer muitas vezes seguir moda, é legal, é bom, tem que buscar novos pratos, novas receitas, tá? Só que não adianta você, achou bonito aquele prato, ou aquele nome, viu um grande chefe de cozinha preparando, se muitas vezes a sua equipe que você tem lá hoje não tem esse preparo, esse conhecimento para preparar certas receitas, tá? Então, tem que cuidar muito com isso. Outra questão é assim, você tem condições financeiras de manter aquele preparo no seu menu ou no seu cardápio? A estrutura da sua cozinha, ela comporta esse tipo de preparo? Né? Então, assim, são alguns pontos que tem que levar em consideração na hora de você planejar aí esse cardápio, esse menu, ou a lista de produtos aí para sua vitrine, tá? De vendas. O segundo ponto, você precisa conhecer o seu cliente. Não adianta você montar um cardápio porque achou interessante colocar aquele preparo lá, o nome daquele prato, se você não conhece a região que você está e qual é o teu cliente, tá? Quem que vai frequentar esse estabelecimento? Então, assim, um exemplo, um restaurante lá no centro da cidade, onde serve sistema de almoço por buffet livre, ou buffet por quilo, que querem comer rápido e voltar a trabalhar. Então, qual é o tipo de público que geralmente aí vai estar nesse tipo de restaurante? São vendedores, né? São o pessoal ali do comércio, das lojas, tá? Então, que ficam ali mais no centro da cidade. Ou o seu restaurante na rodovia. Quem é esse cliente que passa ali? É um preço um pouco mais acessível para motoristas, viajantes, caminhoneiros. Então, qual é o estilo de comida que eles gostam de comer, tá? Ou o teu restaurante é próximo a uma academia. Qual é o estilo de comida que gosta mais? Estilo fitness, vegano. Então, precisa se atentar a isso. É um restaurante noturno, estilo bistrô, a pessoa vai ter mais tempo para esperar aquele preparo ficar pronto. Então, conheça esse teu cliente antes de planejar o cardápio, porque senão ele não vai ser executado.
Terceiro ponto, conheça também a capacidade da tua cozinha, ou seja, a área de produção, tá? Então, você precisa levar em consideração o espaço que você tem, o layout. O que é o layout? Se os equipamentos são suficientes e se eles estão distribuídos de uma forma que facilite você atender esse cliente com agilidade, que você garanta que você vai entregar o prato que você está prometendo lá no menu, no cardápio, tá? Então, assim, um exemplo, porções, ou seja, você tem fritadeira suficiente para atender a demanda de um sábado à noite que vai lotar o teu restaurante? Então, você colocou 10 tipos de fritura. Quantas fritadeiras você tem? A prateleira, aonde fica lá os utensílios, os pratos, né? A bandeja que você vai colocar essas porções está próximo da fritadeira, para quem estiver na fritadeira poder também já manusear, pegar ali aquele utensílio e poder montar esse prato, ou vai ficar gritando de um lado, gritando para todo mundo aí dentro da cozinha, pedindo um socorro, né? E na hora da correria, equipamento funcionando, só quem está dentro da área de produção sabe do que eu estou falando. O barulho que o exaustor faz, que um forno, uma fritadeira, todos os equipamentos ligados, freezer, câmera. Então, a gente pouco consegue ouvir os colegas. Então, o layout é importante também, tá? A quantidade de fogão, quantas bocas de fogão estão realmente funcionando. Porque, às vezes, tem lá, eu tenho 8 bocas de 8 chapas, 8 fogareiros ali, né, do fogão, mas e daí, esses 8 estão funcionando realmente? Você já perguntou para a sua equipe se os 8 estão funcionando ou está funcionando a metade? Tá? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Outra questão, a capacidade técnica da tua equipe. A tua equipe é mais aquela equipe do básico, do trivial, do arroz com feijão todo dia, ou você preparou essa equipe, você investiu em curso, em capacidade técnica, para você colocar certos preparos aí nesse menu ou nesse cardápio? Eles estão preparados para elaborar, executar esse cardápio que você planejou? Então, pensa isso, na capacidade técnica que foi investida nessa tua equipe. Então, isso tudo também é levado em consideração na hora de você precificar o valor aí do teu produto, tá? Então, são alguns pontos aí que tem que sim levar em consideração. Nunca coloque nada no cardápio, no seu menu ou na vitrine de exposição, produtos que você não vai servir, que você vai servir às vezes uma vez só, porque você conseguiu aquele produto lá na promoção. Então, por exemplo, você não serve salmão. O seu restaurante, a sua pizzaria não comporta financeiramente, a tua pizza é um valor mais acessível, né, para um tipo de público. Você vai conseguir manter essa pizza de salmão no cardápio? Porque você conseguiu um preço acessível desse salmão? Não. Então, se atente a isso também, tá? Porque é muito chato você chegar num local e ali ter um menu que está te prometendo um produto, e aí você chama o atendente, o garçom, e fala, eu quero comer essa pizza aqui de salmão. Nós não temos mais. Tá? Aí você pede uma segunda opção, às vezes, nós não temos mais. Então, cuida com isso, tá? Na hora de elaborar esse menu aí. Então, é mais uma dica que fica, tá? É crucial também, e acontece muito, servir as carnes exatamente sempre nos mesmos dias da semana, tá? E isso não é incomum acontecer. Então, assim, eu já cheguei em vários locais para prestar consultoria, aonde chegamos no ponto lá de elaborar o cardápio, então, para aquele restaurante, enfim. E aí, vou fazer alguns levantamentos, algumas pesquisas ali com o proprietário, e ele me diz assim, Grazi, só não mexe nos dias da semana que eu sirvo as carnes. Aí já um pontinho aí de interrogação. Por quê? Então, ele quer e faz questão de toda segunda-feira carne de frango, terça carne suína, quarta carne bovina. E aí eu te pergunto, quem não gosta de carne de frango? Vai ir na segunda-feira naquele restaurante, sendo que sabe que toda segunda-feira ele vai servir carne de frango? Gente, não, ele vai no concorrente. E às vezes ele pode nunca mais voltar para o teu restaurante. Então, o cliente não tem que... O cardápio do buffet
ele tem que ser uma novidade a cada dia. Claro que vai ter os pratos base, que você vai servir todos os dias, mas em cima de um preparo, às vezes de um filé de peito, você pode fazer aí 10, 15, 20 tipos de receitas diferentes. Então, a variedade é gigantesca de preparo. Tá? E preparos simples, com ingredientes que tem aí dentro do restaurante mesmo. Então, não use aí essa tática de servir sempre nos mesmos dias as mesmas carnes. Então, você está obrigando aquele cliente que é obrigado, às vezes, a comer no seu restaurante, porque não tem outro perto, e ele precisa voltar a trabalhar correndo, servir. Sempre, toda segunda-feira, aquela carne de frango ao molho, por exemplo, que muitas pessoas não gostam. Enfim, não dá uma outra opção para esse cliente. Cuidado com isso, muito cuidado, tá? Então, cardápio não pode ser dessa forma, ele tem que ser planejado, tá? Mas ele não pode ser engessado, o que é bem diferente. Cuide também com outra questão, a sazonalidade, ou seja, fruta, verdura, legumes, os tubérculos, né? Pescados da época. Então, não adianta você colocar um produto lá no teu menu e que você depende da estação do ano para produzir. Tá? Ou então, um produto desses que tem numa época do ano que ele fica o dobro mais caro. E aí, você vai precificar, você vai dobrar o preço desse preparo também, desse prato? Então, cuida muito com isso, se atenta, tá? E assim, afinal, qual que seria a diferença, então, entre essas 3 ferramentas aí? Então, esses pontos que eu citei até aqui, na verdade, eles são fundamentais tanto para menu, cardápio e lista de preparo ou lista de produtos que ficam lá na exposição, que ficam lá na vitrine de vendas, tá? Que aí é mais para panificadora, confeitaria. A diferença é que no cardápio, muitas vezes, assim, o restaurante, ele não tem, você não tem, assim, aquela necessidade de apresentar para o cliente o que você vai preparar naquele dia, tá? É interessante, sim, você colocar uma placa bonita, escrever lá, o próximo cardápio, o cardápio de amanhã, tá? Mas não tem aquela obrigação com o cliente de mostrar para ele um dia antes aí o que vai ser servido, tá? Ou no dia. Diferente em marmitarias, em cozinhas industriais, que os clientes, sim, a gente prepara um cardápio semanal, mensal, tá? E entrega para o cliente e acompanhando aí o andamento desse cardápio, até por uma questão contratual, tá? Que aí são outros pontos relacionados. Agora, o cardápio, ele é fundamental para a equipe, tá? Para a equipe e para você também. Por quê? Porque você só vai conseguir implantar um sistema de política de compra na sua empresa, ou seja, baixa de estoque, programação com o fornecedor, negociar valores, tá? Da tua curva ABC. Lembra que eu falei que da curva ABC, os produtos que você mais usa, aquele que você mais vende, que são aqueles que você tem que se atentar com relação a fornecedores, a negociação de preço, tá? Então, fica atento a isso. Então, o cardápio para a equipe, para você, ele é fundamental. Então, não existe uma boa administração de um restaurante se você não tem planejamento com o cardápio. Então, você só vai ter planejamento a partir do momento que você tiver cardápio. Você só vai ter fichas técnicas de preparo a partir do momento que você tiver cardápio, ou vice-versa. Lembra que a ficha técnica de preparo te dá o custo da tua receita? Tá? Então, isso tudo é administração, é o pilar financeiro. A tua equipe precisa se preparar uma semana, muitas vezes, 2, 3, 4 dias antes do que vai ser servido. E eu vou te falar mais uma coisa com relação ao planejamento de cardápio aí para a equipe. Sabe toda a sua estrutura, todos os equipamentos que você tem dentro da tua cozinha? Quando você tem um cardápio, você consegue planejar o dia exato que vai ser feita a higienização de certos equipamentos. Porque tem equipamentos que são mais complexos para fazer a higienização, como fritadeira, exaustores, câmeras, freezer, né, que tem todo o processo de descongelamento. Então, não é simples assim limpar o equipamento, precisa sim ter uma programação. Então, a partir do momento que você tem um cardápio, que você tem essa ferramenta junto com a tua equipe, você consegue direcionar
eles para um cronograma aí de limpeza de equipamentos. Então, você sabe o dia que tem pré-preparo, tem aqueles dias que os pré-preparos são mais tranquilos, que pode ficar uma pessoa da equipe preparando, ou que não precisa, não tem pré-preparo, vai ser feito tudo ali no dia, e aí você consegue programar essas limpezas também, tá? Lembra que a vigilância sanitária pode aparecer a qualquer momento aí no teu restaurante, tá? Além de contaminações que você pode, por falta de higiene, prejudicar aí a saúde do teu cliente. Então, o cardápio é essencial por esse motivo, tá? O menu é aquele que, quando você chega em um restaurante estilo bistrô, restaurante japonês, hamburgueria, esfirraria, você vai, o garçom, o atendente traz até a mesa, ou hoje a gente vai até o balcão, faz o pedido, né, naquelas praças de alimentação de shopping, enfim. Então, ali vai estar descrito todos os produtos que tem à venda. Então, é necessário que você tenha também aí uma política de compras, porque a partir do momento que você está prometendo que você vai servir determinado prato naquele menu, você precisa ter todos os ingredientes. Então, por isso que eu falo, não adianta às vezes você inventar um menu com diversos pratos, diversos sabores de pizzas, por exemplo, se muitas vezes você não vai ter condição financeira para manter, tá? E também a questão de logística de compra, se você vai ter esse produto aí sempre para poder estar oferecendo para o cliente. Ou você vai pegar o teu menu lá de pizza, de sabor de pizza, vai começar a arriscar e falar para o cliente que você não tem mais. Então, muito cuidado aí com esse planejamento, tá? Ele tem que ser executável. E aquele, né, que traz lá na mesa, então, vai ter as imagens. Gente, muito cuidado com imagem ilustrativa, tá? Isso muitas vezes gera problema, então, se você for optar, o que não é ideal, tira uma foto bonita do teu prato, ficou bonito aquele lanche, aquela pizza, tira a foto e coloca no teu menu, tá? Não coloca, não use imagem ilustrativa, porque aí você vai estar prometendo uma coisa, o cliente vai comprar pelos olhos, tá? Então, você vai prometer uma coisa que você não vai servir. E aí vai gerar reclamação. Outra questão é a lista de preparo aí, né? A lista de produtos para vitrine, para exposição de produtos na vitrine. Então, mais voltado à panificadora. Olha só. Aqui tem uma situação muito importante. Produtos de panificação, confeitaria, principalmente, são produtos que geralmente têm a data de validade bem curta, tá? Então, uma torta recheada com morango. O prazo de validade vai variar de 3 a 5 dias no máximo. No máximo, o morango, ele é altamente, ele vai azedar, ele é úmido, tá? Então, você tem que cuidar muito na hora de planejar, porque a panificadora, a confeitaria, ela tem mais ou menos aí, em média, de 100 a 200 tipos de produtos dentro de uma lista de preparo. Então, não adianta ir lá, a equipe produzir, a saída está sendo pouco, e aí vender produto que já passou aí do prazo de validade, correr o risco de vender um produto azedo, vencido, tá? Então, é importante você ter o planejado quais são os produtos que realmente eu vou vender na minha panificadora e na minha confeitaria. Qual é o meu público? O meu público gosta de novidade? Ótimo. Então, todo dia ter uma novidade ali para aquele cliente, legal. O meu cliente já é mais tradicional, ele gosta do básico, produza o básico, tá? Antes da equipe começar a produzir, chegar lá, geralmente aí as panificadoras, a equipe chega 4h30, 5 horas da madrugada. Então, assim, um dia antes, se possível, não, é fundamental olhar essa vitrine antes e ver o que ficou, tá? Para o dia seguinte, o que não venceu. Uma planilha de baixa de produtos que foi retirada e jogada no lixo. Fazer a prova se realmente está azedo, se está estragado ou se não está, tá? Porque às vezes pode vencer antes do prazo que foi estipulado de validade. Então, se atente a isso antes da equipe começar a produzir. Porque muitas vezes, assim, eles vão lá, olham,
E, na melhor das intenções, eles vão e produzem, às vezes produzem em quantidades um pouco maior do que quem está lá na frente. Peça para suas atendentes ficarem de olho nessas vitrines de exposição de produtos. O que o cliente gosta de consumir, qual é o produto que mais está saindo, então vamos fabricar mais. Esses estão saindo menos, não produz, dá um tempo, tá? Então, é importante ter uma lista de todos os produtos e todos os dias, aí um dia antes, à noite, né? Ou bem cedinho, se você costuma chegar aí de madrugada junto com a tua equipe, passar o checklist do que você quer que realmente seja produzido naquele dia, tá? Então, com isso, evita muitas vezes hora extra, tá? Desperdício com produtos que não estão sendo vendidos. Então, é fundamental também ter esse planejamento na lista aí de preparos de produtos de vitrine.